Oi pessoal, tudo bem? A gente vai estar resolvendo a atividade do Aprender Sempre de Matemática da primeira série do ensino médio, tá? Na página 56. Então começa aí com a revisão de números racionais, tá bom? Então nós temos aqui dois exemplos do que seria decimal finito, dois exemplos de dízima periódica simples e dízima periódica composta, tá? Então, vamos estar vendo aqui o decimal finito. Como o próprio nome já fala, é um decimal que tem fim, né? Então, a fração meio, quando a gente divide 1 por 2, nós temos o número decimal 0,5, meio, né? 5 décimos. E 7 quintos. Quando a gente divide 7 por 5, a gente tem o número decimal 1,4, 1 inteiro e 4 décimos. Na dízima periódica simples, 1/3, quando eu divido 1 dividido por 3, a gente tem um número decimal 0,333. Então, quando esse número vai se repetindo, ele é chamado de dízima periódica. Aqui é simples, porque é apenas um número que se repete, apenas o 3, tá bom? Nesse caso aqui, 2 nonos, 2 dividido por 9, 0,2222. O 2 sempre vai se repetir. Então, quando a gente tem apenas um número no período, um número que se repete, a partir da vírgula, a gente tem uma dízima periódica simples. Eu posso representar a dízima periódica também apenas usando o número que se repete, 0,3 com um tracinho em cima, 0,2 com um risquinho em cima. Esse tracinho indica o período, tá? O número que vai se repetir na dízima, ok? A dízima periódica composta é quando esse período é formado por 2 números, 3 números e assim por diante. Então aqui a gente tem 25, 25, 25 que se repete. Também posso colocar como 0,25. Esse é o período, com um traço em cima indica que ele repete. Aí eu não preciso colocar esse monte de números e os 3 pontinhos. A mesma coisa aqui, 0,8333. Apesar do período aqui ser o 3, ele é uma dízima periódica composta porque tem um 8 aqui após a vírgula, antes de começar o período, tá bom? Então a gente representa a dízima dessa forma, 0,8. E o número que repete, a gente coloca o tracinho em cima, indicando o período dele, ok? Quando falamos em dízima periódica, lógico que a gente vai falar também em fração geratriz. O que vem a ser a fração geratriz? A fração geratriz é essa fração que gera a dízima, por isso fração geratriz, tá bom? Tem um detalhe aqui, quando o denominador é 9, que vai ajudar bastante vocês. Toda vez que a fração for sobre 9, a gente tem uma regrinha legal. Então, se eu tenho aqui 2 nonos, eu vou ter a dízima periódica 0,222, que é o numerador, o número que está em cima. Se eu tiver a fração 1 nono, eu tenho a dízima periódica 0,111 e assim por diante. Se eu tiver a fração geratriz 3 nonos, que é a mesma coisa que 1/3, eu vou ter 0,3333 e assim por diante. Então, sempre que for o 9 no denominador, tá bom? A gente vai ter uma dízima periódica com o número de cima. 5 nonos vai ser 0,555. Isso só vale para o 9, tá bom? É uma dica aí para a gente estar utilizando. Aí vocês têm exemplos aí no Aprender Sempre e eu vou estar ajudando vocês a resolver as atividades aí. Ó. O primeiro, determine a representação fracionária de cada um dos números abaixo. Então a gente começa com o número 0,15 e a gente vai achar a fração geratriz, a fração que gera essa dízima aí, tudo bem? Então o procedimento que foi dado ali no exemplo, eu vou estar mostrando para vocês da mesma forma. Então o 0,15 a gente vai chamar ele de x, não é isso? Então x
x está feio aqui demais a conta. Então aqui o x igual a 0,15. Eu vou colocar os três risquinhos, mas a letra está muito ruim, hein? 0,15, 15. Vou colocar 4 números para a gente facilitar depois o entendimento. Primeiro passo é esse. Segundo passo, a gente multiplica os dois lados por 10. 10 vezes x, 10x. 10 multiplicado por esse número aqui, depois da vírgula, quando a gente tem a vírgula, basta deslocar essa vírgula para a direita. Então, essa vírgula que está aqui, ela vai vir aqui no 1, tá? Então, esse zero que começa, a gente pode excluir ele, né? Então, vai ficar 1, ou 0,1. Desculpa aí, gente. 0, para não confundir depois se for outro número, 5151. Repare que aqui vai continuando, 1515. Então eu coloquei 15151. Eu deixei 4 números para a gente poder comparar. Repare que esse número aqui, ele não é o mesmo que esse, tá vendo? Então a gente tem que multiplicar por 10 mais uma vez. 10 vezes 10 vai dar 100. 100x igual. Se eu multiplicar por 10 esse número, a vírgula vai caminhar mais uma casa para a direita. Então ele vai ficar aqui. Vou deixar o 0, 1, 5, 1, 5, 1, 5. Tá certo? Agora o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que esse número aqui, ele é igual a este número aqui, 15, 15. Então eu posso cortar, faz essa diferença. E o número que ficou aqui na frente, esse zero aqui não conta, né? 15 menos 0, tá? E essa parte que está aqui, ó, 100x menos x. 100x menos 1x, vou colocar aqui do ladinho, dá 99x. 15 menos 0 dá 15, não é isso? Ficou uma equação. Agora, nessa equação, a gente resolve ela. Isola o x igual a 15 dividido por 99. É sempre esse procedimento, tá? Aqui já poderia parar por aí. Já é uma resposta, já é uma dízima, uma fração geratriz. Mas o 15 e o 99 a gente pode simplificar. A gente pode simplificar o 15 e o 99 por um mesmo número. O 15 e o 99 dá para a gente simplificar por 3. Então, divide o número de cima e o de baixo por 3. 15 dividido por 3, 5. 99 dividido por 3 vai dar 33. Então, essa é a fração geratriz. 5/33, ok? O item B, 0,75 ou 75 centésimos. Reparem que ele não é uma dízima periódica, porque ele não tem o traço aqui em cima, né? E não tem os 3 pontinhos indicando que continua esse número. Então, ele é um decimal finito. Como que a gente encontra a fração do decimal finito? Fazendo a leitura do número, 75 centésimos. Então, a gente vai estar fazendo isso, tá? 75 centésimos. Então, vamos lá. 75 centésimos sobre 100. Mas tá ruim a letra. 75 sobre 100, tá? Se fosse 7 décimos, se fosse só uma casinha, né, a gente ia dividir por 10. Se forem 3 casinhas após a vírgula, divide por 1000, ok? Interrupção de áudio aí, galera, desculpa.
Então, o 75 e o 100 dá para a gente dividir por 5, né? A gente vai usando os números primos para simplificar, até encontrar uma fração irredutível. 75 dividido por 5, aí faz a continha, né? 75 dividido por 5 vai dar 15. 100 dividido por 5 dá 20. O 15 e o 20 ainda é divisível por um mesmo número. Está na tabuada dos 5 os dois. Então dá para dividir por 5. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Então 3 quartos é a fração irredutível, tá bom? Agora a gente vai estar vendo a letra C, 0,241. Então o período nesse caso é o 41. Então a gente vai chamar de x esse número. Eu vou colocar o x aqui para adiantar a questão de espaço. X igual a 0,241. A gente vai multiplicar por 10 esse número. Lembrando aqui que o 41 ele continua, né? Multiplicando por 10, 10x igual... Multiplicando esse número por 10, o que vai acontecer? A vírgula vai caminhar uma casa para a direita. Como aqui começa com 0, eu não vou estar colocando 0, mas se fosse outro número eu teria que pôr. Então, mudou a vírgula para a direita, 2,4141. Esse número após a vírgula ainda é diferente deste número aqui. Então, eu preciso continuar mais uma vez. Então, vou multiplicar por 10 de novo. 10 vezes 10, 100. 100x. Multiplicando por 10 esse número, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita. Então, vai ficar 24,1414. Esse número após a vírgula também é diferente desse aqui, né? 4141 e aqui 1414. Então, mais um passo. Multiplica por 10 novamente. 100 vezes 10, 1000. 1000x igual. Multiplicando esse número por 10, a vírgula vai deslocar uma casa. Então, vai ficar 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1. Agora, a gente tem um número igual, 4141 é igual a essa parte aqui. Então, a gente vai usar essas duas linhas. Este número com este. Tem que ser a parte que repete, igual, tá bom? Nem sempre é com o primeiro lá, onde está o x. Então, a gente faz a continha. 1000x menos 10x, esses dois que eu risquei, 1000 menos 10 dá 990. A gente pega essa parte quarta, que é igual, e faz 241 menos 2. 241 menos 2, 239. E aí a gente resolve a equação. X igual 239 dividido por 990. Aqui não dá para simplificar mais, então encerra por aqui, ok? Aí, pessoal, a letra D, a letra E e a letra F fica para vocês fazerem, tá? Além das outras, aí vocês fazem sozinho. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá? Reparem aqui que na letra D, o período é apenas um número, tá? Então, vocês vão estar fazendo ela igual a gente fez a letra A, só que apenas um número. Então, vocês têm o exemplo aqui, faz igual 0,333, tá bom? A letra E, 0,3 é 3 décimos. Então, coloca 3 sobre 10 e é isso. E a letra F, 0,25, reparem que aqui o 5 aqui repete. Então, vocês têm que fazer igual a gente fez a letra C, tá? Seguindo o mesmo procedimento, ok? A questão 2,
é para vocês estarem aí no quadro abaixo. Escreva se o número é natural, inteiro, racional, decimal finito, dízima periódica simples, dízima periódica composta ou um número irracional. O número irracional, vocês têm como exemplo aqui na própria apostila. Aqui, ó. O que é um número irracional? É um número que tem infinitas casas após a vírgula, tá? Mas que não se repete. Então ele não é uma dízima periódica. A maioria das raízes, né? Raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. A raiz quadrada que não é exata é um número irracional. O π é um número irracional, tá bom? Então vamos lá. A gente vai pegar aqui, ó, o 27. O 27, ele é um número natural. Ele também é um número inteiro. Ele também é um número racional, tá? Mas a gente pode colocar apenas que ele é um número natural, é o suficiente. O número 9, ele é um número inteiro. Ele não é um número natural. Por que ele não é um número natural? Porque ele é negativo. Então, os números naturais são apenas os números inteiros positivos, tá? Então, ele é um número inteiro. A fração 1/3, ela é um número racional, tá? Todo número colocado na forma de fração, ele é um número racional. Se a gente fizer a divisão, ele vai dar uma dízima periódica simples. O 0,151515, ele é uma dízima periódica composta. Lembrando, voltando ao exemplo lá que a gente viu lá em cima, ele tem dois números após a vírgula, tá? O número 2,6 é um número decimal finito. E a raiz quadrada de 5, ele é um número irracional. Então, vocês respondam isso aí na apostila. A questão 3, observe os números apresentados nos itens a seguir. E aí está perguntando dos números irracionais que estão apresentados nos itens. Então, o número irracional. O número irracional é aquele número que não tem fim e não se repete. Então a gente viu como exemplos aí. Dá uma olhadinha nos exemplos da apostila, né? A gente viu aqui, ó, o número, o primeiro número, 1 sobre raiz de 5. A raiz quadrada de 5. Apesar da raiz quadrada de 5, aqui tem uma pegadinha, tá? Então eu vou estar ajudando vocês a fazer. Apesar da raiz quadrada de 5 ser um número irracional, quando a gente racionaliza, a gente transforma ele em um número, ele acaba se tornando um número racional em alguns casos. Então eu vou estar fazendo com vocês esse primeiro. O que é racionalizar? É multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, se eu multiplicar essa fração aqui, ó, por raiz quadrada de 5 e em cima também por raiz quadrada de 5, o que vai acontecer? Uma vez a raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5, tá? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 vai dar raiz quadrada de 25. Quanto que é raiz quadrada de 25? É o 5 mesmo. Então, só para a gente ter certeza, tá bom? E lembrando da racionalização, esse número aqui ele continua com a raiz quadrada de 5. Então, a raiz quadrada de 5 é um número decimal finito? É uma dízima periódica, simples ou composta? Não. A raiz quadrada de 5, como tem no exemplo, ele é um número irracional, tá? Aqui no 2, ó, no segundo, repete o 12, 12, 12, né? Então, se repete, ele é uma dízima periódica, tá? O número π é um número irracional. Esse número aqui, ó, opa, mas professor, 11, 22, 33, ele está tendo um padrão, mas esse padrão não se repete, tá? Então não tem período.
E o 17 por 18 é uma fração. Toda fração é um número racional. Então aqui está perguntando quais são os números irracionais. Tá? Então volta nos exemplos que a gente viu. Ouve aí o que eu disse de novo. E assinala a alternativa correta. A questão 4. A figura abaixo está dividida em 6 partes iguais. Então, vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. A parte pintada de preto corresponde a que fração da figura? Então, se tem 6 partes, parece simples, mas às vezes a gente confunde. 6 partes é o total, a gente coloca embaixo. Quantas partes estão pintadas? A gente coloca em cima, ok? E aí vocês chegam na resposta. A questão 5. A representação decimal correspondente à fração 3/4. O que vocês vão ter que fazer aí? 3/4. Para achar a representação decimal, basta a gente dividir. Então, divide 3 por 4. Tá? O 3 não dá para dividir por 4, professor. Acrescenta um 0, coloca o 0 e a vírgula. Aí trinca na tabuada do 4. Vai fazendo a continha. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Tá bom? Questão 6. Observe a reta numérica a seguir. Os pontos A, B, C, D, E, F, G e H, representado por números. Repare que os números aí vai de meio em meio, né? O número irracional raiz quadrada de 8 está localizado entre os pontos. Quanto que é a raiz quadrada de 8? Raiz quadrada de 8, vocês podem estar usando a calculadora para ver o valor dele, mas também a gente pode ver por aproximação. Quais as raízes quadradas que dão o valor exato que a gente tem mais próximo da raiz de 8? A gente tem, por exemplo, a raiz quadrada de 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. Quer dizer que a raiz quadrada de 8 é menor do que 3. A gente tem também a raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Ou seja, a raiz quadrada de 8 é um número entre 2 e 3. Tá bom? Assinalem aí a alternativa correta. Bom, entre 2 e 3, mas será que é maior que 2,5? É menor que 2,5? Né? É um detalhe aí que vocês vão ter que pensar um pouquinho. Tem duas formas de fazer. A raiz de 8 está mais próxima do 9, né? Mas para ter certeza, o que vocês podem fazer aí? Achar o valor aproximado. Por exemplo, se eu fizer 2,5 vezes 2,5, ver o valor que vai dar aí, né? Se vai dar a raiz de 8, se não vai dar, a gente pode fazer o valor aproximado. Mas acho que dá para vocês responderem aí. Tá bom? Eu não vou falar a resposta, não, senão fica chato. Questão 7. A fração 7/9 é a geratriz da dízima periódica. Lembra da dica que eu dei no começo do vídeo? A fração 7/9. Lembra o denominador 9? 7 sobre 9. Então, quando a gente tem uma fração que é 9 embaixo, basta eu pegar o número de cima, esse número de cima vai ser o período. Tá? Qualquer coisa volta no começo do vídeo lá que eu dei uma dica. Ok? Para finalizar essa aula 1 e 2, Pedro tem um terreno no formato quadrado e área de 20 metros quadrados. Ele quer construir uma cerca de arame ao redor do terreno. Utilizando uma calculadora, descubra a medida do perímetro aproximado desse terreno. Bom, então está falando que o terreno é quadrado e a área é de 20 metros. Então, vamos fazer um quadrado aí. Então, a gente tem um quadrado. Opa, ficou um retângulo, mas vamos entender que é um quadrado. Como a área é 20 metros quadrados, como que eu calculo o lado desse quadrado? Quanto que mede o lado aqui? A área é lado vezes lado, né? Então, quanto vezes quanto vai dar 20? A gente faz o contrário. Então, a medida do lado vai ser a raiz quadrada de 20. Tá?
Quanto que é a raiz quadrada de 20? Está pedindo para usar a calculadora. Então, a medida do lado, a raiz quadrada de 20 na calculadora, a gente tem 4,47. Um valor aproximado, tá? Descubra a medida do perímetro. O que é o perímetro? É a soma dos quatro lados. É a soma dos quatro lados. Então, para calcular o perímetro, a gente chama de P. Basta fazer 4 vezes 4,47, né? 4,47 vezes 4. E aí vocês têm a medida do perímetro, tá bom? É isso.